Doutor Cláudio, Como vai, rapaz? Aqui brigando com a tecnologia para chegar até vocês. Ainda bem que você é um excelente tutor. fique tranquilo, estamos todos aqui esperando por sua presença. Não, poucos minutos não serão nada diante dos demais minutos de excelência que teremos aqui para frente. Muita bondade sua, mas vamos tentar fazer excelência nesse negócio, né? Cláudio, eu vou começar aqui só explicando para todos que estão aqui na nossa live. Acabamos de começar, temos uns 3 minutinhos aqui. Esse é mais uma iniciativa do canal Medway de ensino médico aí de saúde que a gente iniciou há um tempinho atrás, então e manteremos com uma certa regularidade, chamada MedTalks, onde a gente vai ter uma conversa sobre tópicos de interesse médico e de saúde em geral, da prática do dia a dia. E hoje, como um tema bastante recorrente, bastante frequente, e eu poderia dizer assim, bastante atual, a gente vai falar sobre scores clínicos. E eu tenho certeza que não poderia ter um outro nome para poder falar sobre esse tema que não o seu. Então, para quem não conhece o Dr. Cláudio das Virgens, eu vou fazer um resumo do currículo dele, porque é um tanto extenso. Mas me permita fazer esse resumo, Cláudio. Cláudio é mestre em Medicina e Saúde Humana pela pós-graduação da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ele é coordenador do programa de residência em Cardiologia do Hospital Ana Nery, professor de Medicina da UNEB, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em Terapia Intensiva pela Associação Médica Intensiva Brasileira, a AMIB, e, sem sombra de dúvidas, um dos professores mais recorrentes no currículo de quase todos os cardiologistas da Bahia, não chamando assim de idoso, mas assim querendo dizer que ele está presente na formação de muitos médicos e cardiologistas e clínicos da Bahia desde muito tempo. Não é isso, Cláudio? Faltou alguma coisa para eu te apresentar? Rapaz, é porque eu esqueci de lhe avisar. Por uma condição pessoal e escolha de vida, eu acabei me exonerando da CESAB e com isso eu me afastei do programa da residência Dona Nery, no qual eu coordenei durante a residência 5 anos. E essa troca eu fiz para realizar um sonho de infância, ser professor, de fato, e de direito. Então, passei no concurso público para professor de medicina da Universidade do Estado da Bahia, onde eu sou professor do Departamento de Ciências da Vida, responsável com o Dr. Paulo Barbosa pelo internato em cardiologia, uma disciplina de emergência cardiovasculares e primeiros socorros para o pessoal do segundo semestre. Né? Me botaram três pernas aí bacanas em momentos diferentes do curso. Hoje eu estou também como um dos coordenadores do estágio de cardiologia na Fundação Baiana de Cardiologia, né, juntamente com o meu amigo Emerson Porto, Maurício Barreto, Matheus Viana, Valdemar Oliveira, uma turma que você conhece que é muito boa, né? Então a gente tem a oportunidade de continuar fazendo ciência em medicina e em cardiologia, que é o que eu gosto muito, né? Está Sem sendo dúvida. interessante. Fantástico, Cláudio. Bom, sem mais delongas, hoje o nosso papo é um bate-papo mais rápido, diferente das lives mais duradouras aqui da Medway. Mas, Cláudio, sendo bem direto, estou com algumas perguntinhas anotadas aqui, não sei se você estudou, espero que tenha estudado bastante, mas o que são os scores clínicos que a gente tanto ouve falar e como é que eles são criados? De onde vem a história do score clínico? Vejam, um score clínico é uma ferramenta que a gente utiliza na prática clínica em diversas especialidades médicas, em cardiologia, tanto em emergência, terapia intensiva, nós utilizamos. E essa ferramenta, ela tem o objetivo, de forma acurada, de tentar capturar algumas informações que o julgamento clínico, que pode ser enviesado por uma série de heurísticas ou viés cognitivos, podem ter a respeito de um paciente. Então, um score clínico é uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Um score clínico ele não substitui o médico, não substitui o seu julgamento clínico, mas ele é e deve ser utilizado como elemento somatório. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele chega no hospital com dor precordial, faz um eletro, o eletro tem um supra do segmento ST, que é uma corrente de lesão, que a gente denomina um infarto com supra. Então, se eu examino esse paciente e ao exame clínico eu encontro lá uma terceira bolha,
crepitação e uma tendência à congestão pulmonar, eu posso dizer que, do ponto de vista clínico, esse paciente está evoluindo com um score clínico chamado KILIP, uma classificação de gravidade de insuficiência do ventrículo esquerdo. Isso daria uma mortalidade estimada em torno de 38%, em KILIP 3, edema agudo de pulmão. Mas veja que esse achado do exame clínico, desses dados que eu estou compondo, ele depende da minha capacidade de interpretar esses dados e julgar. Se eu tenho um score, por exemplo, o Grace Score, em que eu tenho uma série de preditores, entre os quais a congestão pulmonar, o edema agudo de pulmão, a pressão arterial, a creatina sérica, a idade do paciente, a frequência cardíaca na admissão, se ele tem marcadores de necrose miocárdica alterado, qual é o traçado do eletrocardiograma, se teve parada cardíaca, se tem disfunção renal. Então, cada preditor desse, ele carrega uma razão de chance do paciente ter um desfecho estimado, por exemplo, morte. Então, o Grace ele é mais acurado do que o julgamento clínico. Mas, necessariamente, eu não posso dispensar o raciocínio clínico, esse julgamento. Então, como é que a gente avalia um score? Então, como é que a gente constrói um score? Então, ao longo da avaliação de pacientes gravemente enfermos, a gente identifica algumas características clínicas. Aí eu falei da idade, da pressão arterial, da frequência cardíaca, laboratoriais, a creatinina, por exemplo, o eletrocardiograma, desfechos clínicos relevantes, parada cardíaca, alteração de marcadores, que é um desfecho laboratorial, e a gente avaliou quanto cada preditor desse, independentemente, de forma independente, isoladamente, numa análise que nós chamamos univariada, ele é capaz de identificar risco do paciente, o risco de morte associado a infarto, o risco de reinfarto em 30 dias, em 6 meses, em 1 ano, por exemplo. E aí a gente, depois que a gente pontua esse preditor, a gente faz uma segunda análise, que é a análise multivariada, onde a gente vai integrar os diversos preditores que nós identificamos na análise única ou univariada e ver aqueles que mantêm significância estatística. Então, se eu juntando esses preditores, eu consigo identificar vários preditores, como a pressão arterial, idade, etc., que eu falei, e que mantém a significância estatística, eu crio um modelo preditor. Existem várias formas matemáticas, estatísticas de construir um preditor. E aí isso seria fora do propósito para essa discussão aqui. Então, quando eu construo esse preditor, é uma ferramenta que vai me ajudar a tomar a decisão. Então, quando eu tenho um paciente que eu digo que o Grace Score dele é um Grace inferior a 108, eu estou dizendo que esse paciente tem uma baixa probabilidade de óbito, né, de morte durante a internação hospitalar e até 30 dias. Mas veja, eu dizer que a baixa probabilidade de óbito, o baixo risco de óbito, ou de infarto, ou reinfarto, ou necessidade de revascularizar em 30 dias, não é ausência de risco. Então, baixo risco não é ausência de risco. E aí, Fábio, é que entra um problema quando a gente está usando um score clínico qualquer sem conhecer o score que a gente está utilizando. E com a possibilidade de vários aplicativos que a gente tem disponíveis na palma da mão para o iOS, para o Android, outras plataformas, parece que você baixa ali o aplicativo do site que desenvolveu mesmo, ou de algum aplicativo que tem calculadoras de risco, e basta você sair clicando. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com infarto e que eu aplico o Grace Score dele, o Grace dele é baixo, e ele tem 38 anos, eu tenho que ficar preocupado, porque a idade é o maior preditor de mortalidade no infarto. E no Grace, quanto maior a idade, mais pontuação eu tenho no paciente. Então, quando eu tenho um paciente muito jovem, utilizar o Grace como um determinante de tomada de conduta, que aí vem um segundo erro de concepção, né, de avaliação, é que o score vai dizer o que eu faço ou o que eu não faço. Por exemplo, o Grace é baixo risco? Não, vou mandar para o cateterismo. Isso é um erro de conceito. O Grace baixo risco diz que esse é um paciente de baixo risco e é seguro um tratamento menos agressivo, mas não quer dizer que ele não deva fazer o cateterismo. Então, quando a gente toma o score para tomar uma decisão digotômica, fazer ou não fazer uma intervenção, a gente está cometendo um erro de conceito e utilizando de forma inapropriada o score. Então, aí dá a ideia de que o score não presta. Ah, um paciente era Grace baixo, não fez o CAT, porque o médico achou que não precisava e morreu. Olha, Grace baixo, baixo risco na ausência de risco. Um paciente de baixo risco, Fábio, ele tem uma probabilidade de óbito intra-hospitalar menor do que 3%. E uma chance de morte em até 6 meses de quase aí 4%, de reinfarto
9%, de revascularização em torno de 14%. Então, ele não é ausência de risco. Eu tenho que Não saber é? o que eu estou fazendo, né? Se eu tenho um Grace alto risco, um paciente com Grace acima de 141 pontos, poxa, esse é um paciente que tem uma alta mortalidade intra-hospitalar. Então, eu sei que para esse paciente eu tenho que utilizar o melhor tratamento que eu disponha de forma intensiva para minimizar os riscos dele. Mas é dessa forma que a gente compõe o score e utiliza. Então, primeira mensagem, o score não pode ser usado de forma dicotômica para me dizer o que eu faço ou não faço. Eu preciso conhecer como o score ele é construído para que eu saiba quais são os seus elementos constitutivos e o valor que cada um agrega, para que eu não caia numa pegadinha. O Grace é baixo risco, o indivíduo é jovem. Esse Grace subestima o risco dele, porque a idade é um dos maiores preditores de imputar pontos, né? Vamos em frente, que eu acho que já falei um bocado aqui, né, velho? Aí você toca o barco agora. Você entrou justamente no mérito da segunda questão que eu ia te fazer. Os scores, apesar de muitos, a gente tem score para praticamente tudo hoje, né? Nem todos talvez sejam tão úteis, porque talvez a metodologia que levou à sua concepção não tenha sido a mais pura. Existem vários scores com erros metodológicos e esses motivos a gente entender como eles foram gerados e para que eles foram gerados. A segunda pergunta que eu ia te fazer é que existe um certo olhar de desconfiança e talvez até achar de mecanização ou até de robotização da medicina ao se achar que seguir scores te pormenoriza. Você é menos médico do que alguém que não usa score porque eu uso a minha experiência, eu uso o meu feeling. A gente ouve muito ainda a respeito disso, não, Cláudio? O que é que você tem a me dizer? Você já Rapaz, disse muito. o Mas feeling, esse refinamento do score. o feeling é legal, aquela música de Morris Albert, né? Feelings, né? É muito legal. E na prática médica, usar apenas do feeling, a gente está sujeito a uma série de problemas. Então, a mente humana, ela tem um funcionamento diferente, né? Então, eu sugeriria aos nossos ouvintes que lessem alguma coisa de Kahneman, né? Daniel Kahneman, falando sobre julgamento, né? De probabilidades e julgamento em situações onde eu preciso utilizar o conhecimento prévio que eu tenho. E alguns vieses, por exemplo, o viés de disponibilidade, aquilo que mais aparece para mim, se eu tenho um evento de recordação, né, um viés do viés recordatório, quando a gente tem um dado em que eu tenho um paciente que morreu, eu apliquei um score e ele morreu. E aí, poxa, eu apliquei o score, julguei mal, o paciente morreu, não fiz tudo. Então, essa falácia narrativa, ela vai interferir no nosso julgamento. Um dia eu estava em um congresso em um outro estado, assistindo uma palestra, e aí um cidadão estava mostrando como utilizar a score para predizer o risco de evento cardioembólico na fibrilação atrial, contrabalançando a anticoagulação e as medidas com um risco de predição de risco hemorrágico, né? Aí o cidadão estava do meu lado assim, para aí, velho, o cara vai sair todo escoriado da emergência. Eu disse, como assim? Score de um lado, corta de um outro, escora do outro, escoria do outro. Eu fiquei olhando para ele assim, comecei a achar graça, né? Que eu não estou entendendo com esse negócio. Não, é tanto score que escoria, né? E aí eu fiquei conversando um pouco com ele, assim, não, isso, o que você acha disso? E aí eu entendi que ele não tinha noção de como o score era feito e o que de fato ele fazia. Então, essa ideia de que utilizar uma ferramenta bem estabelecida, em um protocolo de pesquisa, porque isso não sai da cabeça do cara, né? Eu e você não vamos inventar um score aqui de aumentar a adesão de pacientes à nossa live no Instagram, do que a gente está aqui comendo, não tem como. Então, isso é feito num ambiente de pesquisa, um ensaio clínico, um grande registro clínico, um grande banco de dados com 1.000, 1.500, 10, 20, 30 mil pacientes. E aí a gente, com esse número de pacientes, vai identificar variáveis preditoras. Então, eu não me sinto um médico menor porque eu uso score na minha prática clínica. Pelo contrário, eu acho que isso refina a minha capacidade de pensar, porque isso me convida a fazer uma análise crítica do meu julgamento. Então, eu aplico score, uso meu julgamento clínico. Isso aqui, a minha capacidade de gestalt, né? Usar um pensamento estruturado para predizer um risco, um evento, está sendo semelhante, está sendo capaz de parecer algo como aquele score. Existem vários trabalhos clínicos que comparam a Gestalt com o score. Tem um score chamado Heart Score, que ele avalia a probabilidade de morte, infarto, cirurgia de vascularização ou AVC em 6 semanas após um episódio de dor no peito. É um score dedicado para a dor torácica e que vem sendo utilizado recentemente em algumas emergências aqui de Salvador
E eu já uso isso desde a minha época de minha tese de mestrado, que começou lá em 2013. Eu descobri o score, analisei, vi como é que ele foi construído, como ele foi gerado, depois como é que ele foi validado. Depois isso aqui é bom e me ajuda diminuindo o risco de eu liberar da emergência um paciente para casa com infarto de forma inapropriada. E aí depois os médicos que desenvolveram esse Heart-Score fizeram alguns trabalhos para avaliar a Gestalt, né? Ou seja, o pensamento estruturado do médico em interpretar dados clínicos e comparar isso com o score, que tem uma acurácia de 93%, ou seja, a área sobre a curva, a estatística C é excelente, 93% de acertar aquele desfecho combinado composto de morte, infarto, revascularização, AVC, ou angina. Então, vejam, nesse sentido, Fábio, o que é que os indivíduos mostraram? Que quando o médico ele é muito experiente, ele consegue ter uma capacidade de julgamento muito próxima do que o score apresenta. E quando eu associo o julgamento clínico, o achado isolado do eletro, o marcador de necrose miocárdica, a troponina, oi, Torreão, como vai, rapaz? Que alegria de ver. Boa noite, poxa, que alegria. E ao lado disso, eu adiciono o score, eu chego a aumentar a minha capacidade de identificar entre os pacientes que têm dor no peito, aqueles que de fato estão infartando, em quase sempre, de 93% para 100%. Então veja que o score está adicionando ao meu julgamento clínico o achado do eletro, que às vezes está ali no próprio score, ao achado da troponina. Então isso tem sido muito interessante, tem sido um campo da ciência que nós temos trabalhado e aprendido a desenvolver, né? Recentemente, a gente está num projeto de pesquisa onde a gente está avaliando inércia terapêutica em tratamento de hipertensão com uma acadêmica da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, lá no nosso grupo da Fundação, sob liderança de Emerson e Matheus como co-orientador. E a gente achou um dado no nosso estudo, que é um dado curioso, e que efetivamente não aparece em outras publicações, né? Então a gente achou esse dado curioso. Como é que a gente vai lidar com isso? Como isso vai ajudar o médico a tomar a decisão, né? Mas aí deixa a gente concluir o TCC dela, escrever o artigo para publicar, para que a gente não passe uma informação que aparentemente parece muito bacana, mas pode ser um erro de avaliação, de viés, de desempenho, de alguma coisa assim. Mas eu acho que não é menor o médico que usa score, né? Eu acho que ele se torna um médico mais sábio. Ele racionaliza a decisão dele. Exatamente. Eu acho que, inclusive, acho que equipara o atendimento em todo e qualquer lugar. Sim. Se eu tenho um diagnóstico e eu consigo refinar esse diagnóstico baseado em scores, inclusive clínicos, né? Às vezes sem necessidade de nenhuma tecnologia a mais, a não ser um celular na mão com uma calculadora, se eu consigo refinar, eu consigo estratificar melhor esse paciente, seja aqui em qualquer lugar do mundo. Então, acho que meio que equipara o tipo de tratamento, uma vez que você conhece o seu score e para que serve, né? Uma vez conhecido todas essas funções do score, eu acho que ajuda aí muito, não tenha dúvida. Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta a respeito, já que a gente está falando basicamente e você já citou o Heart Score. Fábio, deixa eu só fazer uma rápida intervenção. Primeiro, agradecer aí a Cláudio, nosso mestre, um amigo grande, forte aqui, está aceitado conversar aqui com a gente. Você sabe que ontem eu estava lembrando da nossa atividade lá no Congresso de 2019, que eu coloquei você como Thanos, o Jorge Thanos, né? O poderoso da tomografia. Rapaz, naquele dia eu fiquei tremendo, com medo de você. Esse cara vai me dar um problema enorme nessa sessão aqui. Mas fomos até razoavelmente bem, né? Foi uma ação muito bacana. Eu lembrei disso, estava olhando os slides. Uma controvérsia sensacional. Isso. Pois é. Aí, bom, eu queria agradecer aqui. Cláudio, pedir desculpa porque eu não cheguei antes, que eu cheguei atrasado do hospital. Tá? Hoje foi um pouco complicado, mas Cláudio está lá no hospital ainda, né? Então, rapaz, a vida não está fácil. Veja o que aconteceu. Eu pedi à colega Maria Luísa Rocha, que eu quero agradecer publicamente, para me tirar mais cedo, para chegar em casa, tomar um banho, como o Fábio pediu, botar um bom perfume, entendeu? Tirar a máscara. E aí, rapaz, ela chegou 6h40 no hospital e eu admiti uma paciente gravíssima, que não dava para entregar no colo dela sem terminar as coisas. Né? Terminei de fazer tudo, 7:50. Aí passei o plantão para ela, fui terminar as coisas e aí eu não consegui ir para casa, né? Aí eu estou aqui do hospital tentando não apresentar aqui o logo do hospital, porque eu não pedi, né, autorização ao hospital para expor o logo da instituição num evento como o nosso.
e pelo compliance a gente não pode expor, né? Tem que ter respeito às regras da instituição, mas daqui a pouco eu chego em casa. Daqui a pouco a gente te libera. Mostra mais ainda a sua dedicação aí nessa conversa aqui pra gente. Eu queria fazer só uma observação, Fábio, que eu acho que você comentou bem em relação aos scores. Eu acho que a mensagem que fica, além de todas essas profundas mensagens aí de Cláudio em relação a todos os vieses cognitivos que os seres humanos têm, né, e que por isso o score, ele às vezes ele pode ajudar nessa corrigir um pouco desses erros inatos da nossa própria mentalidade, né, que é evolucional da evolução humana, mas ele acaba gerando uma reprodutibilidade, né? Acho que isso você também quis dizer, que ele gera uma reprodutibilidade no nosso atendimento, não só dentro de entre países, mas como a gente mesmo atendendo o mesmo paciente 2 vezes. Isso é muito interessante. E para a gente melhorar a precisão, a acurácia desse atendimento, ou seja, a qualidade desse atendimento, eu acho que o ideal é usar todo o nosso feeling clínico, nossa experiência clínica, agregado dos scores, né? Eu acho que uma coisa não afasta a outra, não impede que a outra seja usada, né? Era só esse comentário que eu acho que vocês trabalharam bem aí, só para... A acurácia no diagnóstico, a decisão correta para o tratamento e a diminuição da variabilidade intra- e interobservador, eu acho que é o principal para um score. É isso que define um score com qualidade e é para isso que um score serve. Eu não posso fazer o que eu acho da minha cabeça, João não pode fazer o que acha da cabeça dele. A gente tem condutas a serem tomadas baseadas no risco inerente àquele caso. Cláudio, falando basicamente agora sobre emergências clínicas. Então, a maior parte das emergências numa emergência clínica são cardiovasculares. Você, como cardiologista, já falando como que utiliza os scores para os estudantes de medicina, para o médico recém-formado, para o médico mais experiente, quais aqueles scores que não posso deixar de utilizar? Eu sei que estou sendo muito genérico, mas assim, do ponto de vista de dor torácica, infarto, Vamos lá. cardíaca, quais aqueles scores que eu tenho que ter em mente que eu preciso utilizar? Não preciso decorar o score, mas eu tenho que pensar em utilizar. Meus favoritos, tá bom? Para dor torácica, o Heart Score. Eu acho que ele é um score bem calibrado, tem uma boa acurácia, ele é altamente reprodutível. Por exemplo, na instituição que a gente faz cardiologia hoje, né, e gerencia o programa de residência médica, nós criamos um protocolo com Heart Score para minimizar o risco de alta inadvertida, né? Então o Heart Score é dividido em baixo risco, menor do que 3 pontos, intermediário 3 a 7 pontos, maior do que 7 pontos, alto risco. Isso aumenta exponencialmente. Um paciente com Heart Score menor do que 3, a chance de morte é menor do que 0,5%. Então, se esse paciente é baixo risco, eu tenho segurança de liberar ele para casa. Mas veja, liberar para casa não é dizer assim, vai embora, não procure um médico. Ele não vai precisar internar no hospital e ele sai do hospital com agendamento de uma consulta para ele voltar ao cardiologista e dar seguimento. Se ele é moderado ou alto risco, ele interna. E aí, a partir desse momento, a gente define se ele vai para a unidade de internamento comum ou se ele vai para a UTI, por exemplo. Isso minimiza o risco. Por que é importante minimizar o risco de alta por infarto inadvertida? Se eu tiver infarto e tiver um bom tratamento, como você e Jorge sempre fizeram nas emergências de unidade de terapia que vocês trabalhavam, que eu faço e outros colegas também, a probabilidade de óbito durante um ano, estando bem tratado, sobrevindo ao infarto, é de 4 a 5%. Agora, se eu tiver alta com infarto, e esse infarto não for diagnosticado, foi um infarto perdido, uma alta inapropriada, inadvertida, a mortalidade de um ano vai para 16% a 18%. Essa é a principal causa hoje de litigância na justiça americana. Infartos não diagnosticados são, em média, 40 a 50 mil pacientes são liberados. Então, o score vem nos ajudar nisso. Então, o Heart Score ajuda muito. Uma vez que meu paciente teve infarto, eu identifiquei infarto, eu aplico o Grace Score, e também gosto de utilizar o Time Risk Score, porque o Grace ele é um score todo construído com preditores de desfechos clínicos. O time ele tem uma característica interessante, e eu estimulo meus residentes a calcularem o Grace e o time, porque como o time tem nos seus componentes fatores que estão associados à heterogênese, ele consegue identificar pacientes que têm doença traumatosa grave, que o Grace não consegue. Então, veja, eu consigo identificar bem
Agora ali, a extensão de doença coronária. E aí o que é que eu recomendo? Meu paciente vai fazer um cateterismo, aí a gente vai trabalhar em grupo, né? Aí eu chego para Matheus, para Valdemar, para Fábio Solano, para Azevedo, me calcule aí, o Gilberto, me calcule o sintaxe score do paciente. E eu vou adicionar a informação do Grace Score ao sintaxe. Isso vai me ajudar na tomada de decisão. Então, o sintaxe precisa ter conhecimento de hemodinâmica e de análise da cineangiografia para você calcular. Embora tenha uma calculadora para isso. Quem vai usar tem que saber interpretar o filme. Então, vamos lá. O Hart, o Grace e o time. No paciente faz cateterismo, eu quero saber o sintaxe score para tomar uma decisão. Para a prática do clínico, agora, de um modo geral, os scores de São Francisco, regra São Francisco, ou o ACG-CIS para síncope, é importante para você definir o paciente que tem probabilidade de óbito ou alta chance de ser uma síncope de origem cardiovascular que tem risco de morte. Na emergência, ajuda a tomar a decisão. Os scores de risco para predição de probabilidade de TEP, o ELS, eu gosto muito de usar o ELS. O CHADES, para a predição de AVC em pacientes com fibrilação atrial. Importante olhar o risco hemorrágico. Então, eu olho também o Hasbled para pacientes com fibrilação atrial. O score de risco hemorrágico, como o Hasbled para fibrilação atrial, o Cruzade, que é outro score que eu uso muito para síndrome coronariana aguda, eles não vão determinar se o paciente deve ou não receber a terapia anticoagulante na FA ou antiplaquetária dupla na síndrome coronariana aguda. Mas ele me diz se o paciente tem alto risco, que medidas eu posso tomar na fibrilação atrial. Controlar a pressão, diminuir a ingestão de álcool, melhorar o controle do diabetes, tirar outras drogas que têm efeito sobre a estabilidade hematológica para não causar sangramento, adicionar o anticoagulante. Na síndrome coronariana, alto risco de sangramento, ao invés de fazer uma punção femoral, eu faço radial, reduz sangramento, reduz mortalidade. Eu vou avaliar qual é a intensidade do meu tratamento, mas não usar para não usar. Não usar o score de risco hemorrágico para não usar um tratamento médico. Ele diz para a gente que medida eu posso tomar para minimizar o risco de hemorragia. Então vamos lá. Hart Score, Grace, time. Na prática clínica, Cruzade e Hasbled, aí junto com CHADES para fibrilação atrial e síndrome coronariana aguda. Os códigos de diagnóstico de fibrilação atrial, como o Framingham, ou de insuficiência cardíaca, o Framingham para nos ajudar a diagnosticar o paciente com IC. Ele é muito importante. Eu lembraria ainda do score, não é um score propriamente dito, são critérios de classificação de prognóstico de paciente e diagnóstico de paciente com endocardite infecciosa, pacientes que são os scores de Durac, né? Ou lá da Universidade da Duke, né? Modificado, que não é um score propriamente dito, ele não tem função de ser score, mas saber aqueles critérios ali ajuda bastante. Eu estava lembrando um outro score aqui, para falar da insuficiência cardíaca que eu falei, da síncope, da fibrilação atrial, síndrome coronariana aguda, para auto-hospitalar. Então, por quanto tempo eu vou manter o tratamento de antiagregação plaquetária dupla num paciente que teve infarto? Então, usar o DAPT score ou precise DAPT. Então, são scores que eu trabalho muito na minha prática clínica para definir, eles me ajudam a compreender o meu paciente com maior risco isquêmico, qual é o risco hemorrágico, por quanto tempo eu vou manter drogas que, em associação, aumentam o risco do paciente ter hemorragia, embora, e muito apropriadamente, elas protejam contra novos infartos. Então, eu quero proteger contra novo infarto. A consequência não intencional disso, eu estou protegendo, é causar hemorragia, porque eu altero a coagulação do sangue. Como melhorar isso para proteger bem sem causar sangramento? Então, esses scores eu utilizo bem. Se você tiver lembrar de outro aí, me ajude, né? Não, revisão. Eu lembro um que me toca muito, que é o de Diamond Forrester, né? Para pré-morbidade pré-teste. Não, mas aí não estamos falando de emergência. Emergência, não, mas para... A gente vai chegar no Diamond Forrester agora quando a gente for falar do consultório. A gente fala dele. Ele vai ser... Ele está sendo revisitado, né? A Cláudia, que eu achei interessante, porque a gente comentou sobre os vieses cognitivos e há uma pergunta aqui de Antônio Carlos Freire, que é sobre se as distorções cognitivas são reforçadas por uma falha na formação do médico durante a graduação, se a gente acha que isso pode estar associado a uma falha da graduação também, né? Da gente, por favor, reforçar os vieses.
Isso, veja bem, de quando alguém vai enrolar, diz veja bem, né, Fábio? Veja bem. Pergunta Existe, difícil. bem difícil, porque a gente, por exemplo, quando a gente discute, né, se o problema da prática clínica é de como a faculdade de medicina forma um médico. Eu diria assim, uma das coisas que eu fico me perguntando, né, qual foi a importância de eu ter estudado regressão logarítmica, números complexos, matrizes, esse modelo de ensino que a gente tem, né? Então veja que o problema ele antecede a forma como a gente educa as crianças e os jovens, né? A gente faz uma educação conteudista que ela não privilegia a capacidade de pensar e a capacidade do indivíduo ampliar suas perspectivas de entendimento da vida. Então, o problema começa antes, né? Então, se eu quero formar indivíduos que tendam a usar de forma apropriada o pensamento racional, a racionalidade, no nosso caso, clínica, eu tenho que dar, desde a infância, estimular as crianças a pensarem racionalmente, apresentar a filosofia da ciência. Sem filosofia da ciência, a gente forma um indivíduo de maneira conteudista. Então, existem trabalhos bem interessantes em educação que mostram que crianças entre 6 e 8 anos são capazes de entender, compreender o que é um ensaio clínico randomizado e reconhecer um desenho de ensaio clínico randomizado. Por que a gente não apropriar essas crianças de informação que ajude a desenvolver o seu intelecto, sua capacidade de pensar, para que as perguntas sejam bem formadas? Ok. Mas veja, viés e heurísticas não são de todos ruins. Então imagine que nós três fôssemos fazer, agora que eu estou aprendendo a fotografar, fiz o curso de fotografia na Escola Baiana de Fotografia, tem um amigo que está aqui presente, que é Alan Nogueira Silva, que é fotógrafo, está sendo meu tutor, me ajudando um bocado de coisa, eu fui interno dele na época da faculdade, né, em ginecologia, hoje ele me orienta em fotografia, né? Veja como a gente vai fazendo redes de interação. E aí eu convido vocês para uma viagem, vamos fotografar na savana africana. E a gente desce lá do carro de safari, e aí a gente ouve um rugido de um leão, né? Eu digo assim, olha, o leão vai me devorar, então ou eu volto para o carro correndo, ou ele me pega. Ou então o ideal é não descer do carro. Então veja, isso aí foi uma heurística, um rugido lhe amedronta, lhe expõe a risco de vida. Lá na caverna, quando os homens eram devorados pelos dentes de sabres, pelos leões, isso foi de forma sendo incutida, né, no inconsciente coletivo, nos nossos valores genéticos, e a gente vem transmitindo isso de geração em geração. Então, uma heurística, ela pode salvar uma vida, e ela ajuda. O problema é a gente reconhecer aquela heurística, ou aquele viés cognitivo que compromete a capacidade de julgamento clínico, né? Imagine que eu entenda que um paciente que chega na emergência, todo paciente que chega com dor na emergência atípica tem infarto. Eu faço esse aprendizado. Aí tem dor torácica atípica, constritiva, irradia para a mandíbula, para o ombro, sudorese, desencadeada com estresse, está tendo infarto. E o paciente que não apresenta essas características não está tendo infarto. Aí a pergunta do colega, do Antônio, vai nesse sentido. Como entender esse sintoma? Então, hoje existem evidências suficientes na literatura que não são consideradas na formação básica do estudante, nem do residente de cardiologia, de que a característica isolada da dor, se é típica ou atípica, não tem capacidade de definir quem deve internar ou receber alta com infarto ou sem infarto. Não há possibilidade disso. Então, na medida em que eu tenho uma faculdade de medicina, uma escola médica, que não revisita aquele conceito de que a clínica é soberana, e quando a gente não vai tentar entender a acurácia daqueles sintomas e sinais, por exemplo, os 7 sinais cardinais do diagnóstico de insuficiência aórtica grave. Então, quando eu uso isso na clínica, apenas com a clínica, e Fábio vem e faz um exame de imagem, ou você faz um exame de imagem, com a tomografia e ressonância, ou o Flávio faz um eco, a gente vê que a capacidade discriminatória daquele sinal, ele não é tão acurado quanto a gente pensava. E aí, a gente continua ensinando isso aos nossos alunos, na beira-leito, sem fazer uma reflexão crítica sobre isso. Então, existe uma coluna na JAMA, que é Scientific Corners, né, que ela trata desses assuntos, né?
sobre dissecção de aorta, insuficiência aórtica, mostrando como a gente melhorar o diagnóstico, entendendo como aquilo que a gente chama de clínica soberana pode ser adequadamente avaliado. Então, nesse sentido, eu acho que nós, como formadores de alunos, temos a obrigação de começar a olhar de uma forma mais apropriada, cuidadosa para a formação do médico, estimulando-o a estudar a lei, desenvolver a sua racionalidade e a compreender como esses viés se estruturam, porque quando a gente os compreende, a gente consegue, com algum grau de vigilância, tentar prevenir aqueles que mais, importantemente, atrapalham. Então, viés de disponibilidade, né? Eu estou vendo muito caso, então quando alguém me diz, né, quando me oferecem durante 24 horas a mortalidade grande que a Covid traz para a gente, aqueles casos que aconteceram lá na Itália, aqui na América do Sul, e os meus pacientes, os meus familiares estão assistindo a televisão o dia inteiro, quando um deles adquire Covid, embora um percentual pequeno desses pacientes vão desenvolver uma doença grave e fatal, e a maioria não, o grau de estresse e ansiedade de quem adquiriu e daqueles que estão por adquirir, porque a maioria de nós numa pandemia pode adquirir, faz com que eles julguem que todos avaliarão daquela forma. Então, a gente tem hoje uma epidemia de depressão, de ansiedade, de violência doméstica, por conta dessa disponibilidade que tem sido ofertada. O viés da visão retrospectiva, né? Quando a gente tem um evento, a falácia narrativa, né? Quando a gente conta uma história, a gente romantiza a história. E a história nunca será contada como de fato ela aconteceu. Então, eu lembro que quando eu era R2 de cardiologia, eu fui fazer um transporte, eu era um cara ousado, trabalhava numa empresa de transporte aéreo, ainda na residência. Eu procurei ser bem formado em UTI para poder me virar cedo, precisava trabalhar para poder sustentar a família. E eu fiz o meu primeiro pneumotórax. E isso gerou uma ameaça de processo. A gente teve que descer o paciente do avião, porque é um pneumotórax que ele não poderia viajar. Eu não tive como drenar no avião, eu tive que levar ele para uma emergência de um grande hospital. Eu não pude drenar, eu tive que chamar um cirurgião de tórax, porque eu não era médico do hospital, para drenar. E isso gerou em mim um viés retrospectivo que, durante 3 meses, quando eu ia passar um acesso central, eu tremia, eu tinha sudorese, porque eu lembrava do pneumotórax que eu fiz. Então, um viés da falácia narrativa, um viés retrospectivo. A ancoragem, né? Quando eu quero ancoragem... Só faz pneumotórax quem funciona, né? Exatamente. Então, assim, veja que se eu consigo reconhecer esses viés, eu consigo bypassá-lo e de uma forma racional, tentar enfrentá-los. Eu acho que a escola médica pode ajudar, mas a educação como um todo tem que ser repensada no Brasil para que a gente forme pessoas brilhantes, né? Porque todos nós somos brilhantes, só precisamos ter o estímulo próprio para brilhar a nossa luz. Claudio, você tocou num ponto aí que eu acho crucial e é muito importante. Eu estou falando muito rápido, velho? Não. Não, É sempre um prazer ouvir falar. Você fala, o tempo passa e a gente nem sente o tempo passar. Cláudio, você tocou num ponto muito importante. Assim, a clínica, sem dúvida, ainda tem o seu papel soberano no diagnóstico, no manejo clínico, mas o revisitar, eu acho que é a palavra-chave do entendimento para a gente rever o ensino médico. Muito do que já foi descrito classicamente nas doenças foram desde épocas medievais. Por exemplo, a gente tem uma coluna sobre história da medicina. Então, por exemplo, o método percussivo do tórax, isso foi lá dos anos 1800 e tanto, de um filho de um estalagista que percutia barris de vinhos para poder avaliar o som. Ele utilizou isso em alguns pacientes e isso vem sendo passado anos e anos e anos, mas nunca foi comparado nunca foi testada a eficácia, a acurácia do método percutório para análise de pneumotórax até não, mas para derrame pericárdio, para consolidação por pneumonia. Para cardiomegalia. A gente vê descrito nos livros a diferenciação, é assim que se acha, é assim que se faz. Tem uma coisa interessante. Os vários epônimos que a gente vê descrito, então assim, às vezes você tem relato de 15 casos que o médico há 300 anos atrás identificou e aquilo passou a ser necessariamente patognomônico, só que apesar de ser muito específico, ele é muito raro. Né? Ele não ajuda especificamente no dia a dia. Então, por exemplo, a tríade de feocromocitoma, que é tão descrita nos livros, tão cobrada em prova, está presente em menos de 50% dos casos.
Então, esse filtro e esse revisitar a história de tudo que é clássico é muito importante. A gente vai ter uma Med Talks aqui mais para frente, vai ser com a doutora Janine, que também foi nossa colega de mestrado, gosta muito dessa parte de exame físico baseado em evidência, que é utilizando justamente o que você falou aí agora da esquina da JAMA, que é um exame físico baseado em evidência. É fenomenal, eles compilaram e fizeram um livro. É fenomenal essa esquina da JAMA. Recomendo a todos que possam ler. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, só para você ter ideia. Em 1908, a Faculdade de Medicina pegou fogo, né? Aqui no Terreiro de Jesus. Foi reconstruída por um médico chamado Alfredo Porto Tomé de Brito. E o doutor Alfredo Porto Tomé de Brito, quando soube, Jorge, que na Alemanha desenvolveram um aparelho chamado Rheintógrafo, ele mandou buscar porque a primeira universidade de medicina da América Latina, do Brasil, uma das mais importantes do mundo, precisava ter um radiógrafo, que é um aparelho de raio-x. E aí, uma das teses de mestrado, doutorado que ele orientou foi a comparação entre a avaliação da cardiomegalia pela percussão do tórax comparada contra raio-x de tórax. Então, é um trabalho muito bonito, mas veja que hoje em dia não teria sentido fazer. A gente tem outras ferramentas, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, as características de angina, o que é a angina clássica, sobre os sinais, as características de sinais clínicos e sintomas de uma angina clássica, que o cientista da Monfort criou o seu método probabilístico de estimar a prevalência de doença. Poxa, quem escreveu isso classicamente foi William Eberden, em 1756 ou 752. Ele acompanhou um paciente que desenvolveu angina e evoluiu com insuficiência cardíaca. E olha que Eberden, na época, não tinha... Harvey não tinha descrito a circulação coronária e ele fez uma ilação de que algum vaso devia ter obstruído no coração por dentro, que o paciente dilatou o coração e fez diminuição de suprimento de oxigênio, já sabia alguma coisa. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido, não é desconsiderar toda a tradição médica, longe disso. Eu acho que a tradição é muito importante para a modernidade, para o futuro. Não se pode destruir a história que foi construída, mas a gente precisa refinar aquela história e separar aquilo que de fato é útil do que não é útil e que pode atrapalhar um diagnóstico, né? E isso levar um paciente a risco. Por exemplo, eu lembro de uma história bem clássica. Quando eu era interno de obstetrícia, isso não tem tanto tempo assim, o doutor Cláudio, na época, quando eu era interno de obstetrícia, Cláudio devia ter uns 58, acho que nessa faixa. Ele devia ter uns 58 anos. 58 anos, você tá maluco, rapaz? Eu já tinha 58 semanas de experiência em cardiologia, mas de idade não. Por exemplo, para se ter uma ideia desse exemplo, as coisas clássicas, não desmerecendo, mas eles eram apropriadas para a sua época. Então, por exemplo, no centro obstétrico, chegou uma paciente com perda de líquido. A dúvida era se era perda de líquido amniótico e por conta disso não deveria ser realizado o toque, ou se era perda de urina. Um dos pensamentos do plantonista bem mais antigo assim, o cheiro não era suficiente para diagnóstico, era provar. Ele propôs alguém a provar. Obviamente, ninguém aceitou, mas isso era feito. Isso era feito antigamente. Então, assim, o método de diagnóstico na época era restrito ao seu tempo. Então, assim, era possível identificar com o cheiro, o odor e o sabor. Mas, assim, isso não se aplica ao dia de hoje. Eu não posso dizer que o método clássico de diagnóstico de perda de líquido, se é líquido amniótico ou urina, é provar. Isso não cabe no momento atual, né? Então, tudo tem que ser revisitado na atualidade. Pense aí que, num dos manuais, eu tenho a primeira edição de um manual médico de clínica interna, de medicina interna, e eu ganhei de presente na publicação do segundo centenário, duocentenário desse manual, né? E aí eu, curiosamente, fui folhear o tratamento, né? E o tratamento para síndrome do colo irritável, para diarreia crônica, em 1800, era você usar metais pesados, né? Alguns metais pesados que causam neuropatia, gastroparesia, como arsênico, chumbo, e que matam, era o que a gente usava. Então a medicina evoluiu tanto em terapêutica que hoje isso é contraindicado, não vai ser feito. Como é que a gente não vai evoluir em propedêutica, em raciocínio clínico probabilístico, em diagnóstico apropriado? Hoje eu estava conversando com os internos na unidade de terapia intensiva que eu trabalho, que é muito importante que você, como médico, construa uma boa história, faça uma boa avaliação médica, examine bem o seu paciente de forma apropriada, sem pressa,
Faça um pensamento de probabilidade diagnóstica. Quando você me diz assim, qual é a etiologia da dor torácica? Digo, olha, eu tenho 55 causas possíveis para dor torácica nesse paciente na emergência. Mas eu preciso investigar essas 55 causas? Não. Quais são as 3 mais prevalentes, né? Vamos dizer, a tríade mortal, que bota o paciente de morte, ou a tétrade, se eu adicionar aí a síndrome de Boerhaave com ruptura esofagiana, né? Infarto, maior prevalência de dor torácica na emergência, dissecção de aorta, embolia pulmonar, Boerhaave, perfuração esofagiana. Qual é o exame que eu vou pedir? O exame que eu peço, ele agrega valor ao meu diagnóstico, ele muda a minha conduta, porque se ele não agrega e não muda, eu não tenho por que fazer, porque o paciente tem convênio, porque pode pagar, ou porque o SUS paga. Então a gente tem que criar um refinamento disso. Então a terapêutica evoluiu, a gente precisa evoluir o pensamento médico. Então aquela pergunta do colega passa por uma coisa que nós chamamos de letramento científico. A gente precisa letrar melhor as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos estudantes de medicina no entendimento do que é ciência, a filosofia da ciência e sua aplicabilidade no mundo real. Se a gente fizer isso, a gente vai construir uma massa pensante que vai ser capaz de pegar o nosso país e transformar numa das maiores nações do mundo. Mas se a gente ficar com esse modelo repetitivo, não questionado, a gente vai continuar sendo um país promessa. Nós temos valores fantásticos e agora na Covid os nossos cientistas brilharam no mundo. Por que não trazer isso, né? Eu lembro que minha terceira filha, estudando no Colégio Antônio Vieira, desenvolveu um projeto de jovem cientista e trabalhando sobre o azeite de oliva e ganhou um prêmio como jovem cientista aos 16 anos. E isso gerou um movimento que permitiu a ela ingressar no desejo de ir para uma universidade no exterior, onde ela fez um curso como visitante no Barnard College da Colômbia. Né? Então, veja, ela teve a oportunidade, mas foi eu que dei, foi a mãe que deu? Não. Ela foi estimulada por um professor brilhante, abriu a perspectiva de fazer um estágio fora, correu atrás, aprendeu 3 idiomas sozinhas na internet, e correu atrás e foi, velho, fez um concurso, a gente ajudou a escrever a redação, corrigir, dar ideia, mas ela fez tudo, porque ela teve um professor brilhante que, na idade apropriada, hoje ela está fazendo medicina, e eu estou co-orientando com o Matheus o TCC dela, que vai na linha da pesquisa do meu mestrado. Então, assim, é o que a gente pode fazer. Mais pessoas precisam fazer isso. Sem dúvida. Perfeito. Jorge, algum outro comentário? Bom, depois de tanta informação, de tanta história da medicina aí, fica até difícil, mas eu queria só reforçar o comentário em relação à pergunta do Antônio, que como a gente tem esses vieses, e esses vieses, como o Cláudio explicou bem, são da origem da nossa evolução, de seleções, de processos de seleção natural, eles são inconscientes, né? A maioria deles são vieses que são ancestrais. são de nossa evolução. Então, o que a gente pode fazer, talvez, não seja bloquear esses vieses, mas modular eles, né? Então, quando você... um exemplo que Luiz Cláudio, que eu sei que vocês todos, acho que fizeram um mestrado com ele, ou participaram junto com ele, ele sempre diz, né, que a ideia de você negar a hipótese nula numa pesquisa clínica, num ensaio clínico, a ideia de você sempre partir da ideia de que aquela estratégia que vai ser testada não é boa de antemão, é exatamente para... É como se fosse uma proteção para adaptar o nosso pensamento, que é de crer que aquilo vai funcionar, né? A gente sempre supervaloriza um benefício. A mente humana é crente, né? Ela foi feita para acreditar. Ela é crente. Então, o exemplo da estratégia da criação da hipótese nula, né? Ela é um dos exemplos que a gente pode levar adiante em como a gente anular os efeitos deletérios que hoje, lá na época paleolítica, como você falou, esses vieses alguns eram a diferença entre a vida e a morte. Hoje, nem tanto, né? Hoje a gente tem que ir talvez na savana na África para isso ter tanto efeito em alguns casos. Então, quando a gente evolui como a gente evoluiu, o ideal talvez seja usar estratégias para anular ou diminuir esses vieses que a gente considera deletérios e ainda mais na prática clínica. Então, isso que o Cláudio falou, de desenvolver o pensamento crítico, desenvolver o pensamento clínico e conhecimento, obviamente, estudar muito, ver as estratégias, e uma delas são os scores, com certeza nenhuma, e com certeza sem dúvida nenhuma, e entender se um exame antes
o pensamento probabilístico, né, de um exame, por exemplo, entre o pré-teste e o pós-teste, aquilo vai mudar a sua probabilidade, é uma estratégia, porque a gente sempre acha que eu vou pedir um exame, depois do exame eu vou estar com uma informação melhor do que eu tinha antes. Nem sempre é assim, usando estratégias como o Diamond Force que a gente citou. Então, os scores, eles ajudam a corrigir os nossos viés, né? Perfeito. Ó, estamos chegando no nosso fim aqui da live, é um bate-papo de 30 minutos, mas acho que a gente se estendeu aqui para quase 1 hora de conversa, acho que teria tempo ainda para mais 1 hora. Cláudio precisa ir embora para casa, a mulher dele me mandou uma mensagem aqui perguntando por quanto tempo iríamos prendê-lo mais aí no hospital. Daqui a pouco a gente já libera ele para casa, não tem problema. Eu queria agradecer a Cláudio mais uma vez pela disponibilidade, pela presença. Essa vai ser a primeira de muitos outros convites que a gente vai ter por aqui. Agradecer a presença de todos. Antônio Freire, que perguntou aí agora há pouco. Antônio é psiquiatra, ele me mandou mais cedo uma pergunta sobre essa live de hoje, e ele falou que psiquiatras também usam scores. Não é sabido, não é só mas ele falou que psiquiatra também usa score, e usa frequentemente na clínica psiquiátrica. Então é muito importante ele citar que a cardiologia ela é conhecida pela medicina baseada em evidência mais tradicional, ou seja, começou mais cedo. Mas isso hoje é extensivo para todas as especialidades e a geração e a validação de scores é inerente a todas as especialidades e escolher o melhor e o que serve é fundamental. Bom, Cláudio, deixa eu com você aqui as suas últimas palavras para você se despedir de todos e seus comentários finais, claro. Minhas últimas palavras não, porque eu ainda vou ver muito, velho. Calma aí. E voltarei outras vezes. Calma aí, irmão. Calma aí. As palavras de hoje. Rapaz, olha, me despedir de você. Com certeza. Olha, Fábio, eu acho que eu venho acompanhando a construção do seu canal e dessa empresa que surge, uma empresa promissora. As pessoas que estão à frente são pessoas destacadas. Eu posso falar aqui sem nenhum conflito de interesse, né, sem nenhum viés, de que vocês, né, eu vi você como interno, Jorge como residente, interno residente, vocês foram pessoas brilhantes, né, na construção das suas histórias acadêmicas como estudantes. Vocês são profissionais brilhantes, né? Para mim, estar aqui conversando com vocês é uma honra, né? Nós conversávamos antes, eu como staff, vocês como internos, residentes, conversamos fora desse ambiente como amigos e aqui conversando como colegas, né? Mostrando que essa interação entre o velho e o novo, né? O velho e o novo, a tradição e a modernidade, ela pode construir coisas muito boas. Então eu tenho um orgulho enorme do trabalho que vocês estão fazendo, muito alegre e agradecido por essa oportunidade. Eu ficava curioso como é que essa coisa ocorria, como era o ambiente, né? Fábio foi um bom tutor, como é que ocorre uma live no Instagram, achei um ambiente legal. Acho que outros eventos devem ocorrer com outros colegas, para trazer ideia, trocar ideia. Eu não sabia, embora eu goste muito de estudar, né? A gente acha que a psiquiatria é uma especialidade muito subjetiva, né? Eu tenho amigos como Lucas Quarantini, que é um cientista nato, né? Aline Quarantini e outros, Rodrigo Melo, a quem eu confio meus pacientes. Então é muito bom saber que há um caminho nesse sentido também, numa especialidade que ela é por si só às vezes marginalizada, né? Porque quando você indica um paciente para um psiquiatra, você diz, eu não sou maluco, eu disse, eu também não, mas eu vou. É um médico, ele vai avaliar a sua saúde mental, né? Então isso é muito bacana, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bom, deve continuar. Eu sugiro àqueles que gostem de avaliar e entender como funciona o pensamento rápido e devagar, que leiam o clássico de Kahneman, Rápido e Devagar. Só para encerrar, para você ter uma ideia de como esse aí, Jorge, esse livro é um dos livros mais importantes que eu li na minha vida, mudou minha forma de pensar, né? Eu gosto muito de Taleb também, eu sugiro que leiam, mas assim, a gente não vai prescrever livro, cada um vai ter que construir a sua história e estudar. Recentemente eu estava vendo um trabalho e como a gente ajudar as pessoas a pensarem, né? Se você quer que alguém faça alguma coisa, estimule ela a fazer aquilo de forma corretamente. Então, recentemente, agora, num dos estados americanos, um psicólogo, um economista comportamental que associou
economia clássica com ciência psicológica, avaliação de comportamento cognitivo comportamental, eles descobriram que em uma determinada localidade só negava muito imposto. Então, havia ameaças de judicialização, etc. E eles criaram uma carta simples. 90% de todo cidadão norte-americano pagou esses impostos em dia. Você ainda não. Em 28 dias, eles aumentaram em quase 9 milhões de dólares a arrecadação de imposto que eles não conseguiam fazer em 2 anos. Então, eles fizeram um nudge, né? Ou seja, e é isso que a gente precisa. Pegar os nossos alunos, pegar as pessoas que gostam e fazer a oportunidade. Vocês estão fazendo essa oportunidade, dando um nudge, né? Que as pessoas que nos assistiram possam se sentir estimuladas para avaliar se o que a gente falou aqui é conversa fiada, de botequim, entre amigos, né? Um papo de boleiro, e aqui, né, de mediqueiro, ou se isso é algo que tem valor mesmo para a vida prática. Então, tudo isso que eu uso em medicina, eu aplico para as minhas escolhas pessoais, porque medicina é escolher o melhor caminho, o MEDERE, né? Vou fazer a melhor escolha, como caminhar bem na vida. Cláudio das Virgens. Medicina vem de MEDERE. Foi meu mestre, Luiz Cláudio Corrêa, que me apresentou a isso. Tem que reconhecer. Tá bom, irmão? Muito obrigado, viu? Nós agradecemos. Com as últimas palavras, você tem 1 minuto para se despedir antes que o vídeo caia. Eu só quero agradecer a Cláudio e as belas palavras que ele falou aí da gente. Eu acho que fiquei emocionado. Muito obrigado. Boa noite. Nós agradecemos mais uma vez, Cláudio. Boa noite. Até a próxima. Todos até, amigo. Até a próxima. Um abraço, viu?